Olá, eu sou Juliana dos Anjos e está no ar mais uma edição do Jornal Atricom com informações dos tribunais de contas de todo o Brasil. Confira agora os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Ceará fiscaliza a qualidade do asfalto nas rodovias do estado. Unidade móvel do Laboratório de Obras Rodoviárias do TCE de Santa Catarina já está em funcionamento. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro amplia o uso de drones nas auditorias de obras. E ainda, o relatório do TCE do Paraná detecta risco de rompimento nas barragens do estado. Vamos então às notícias. O Tribunal de Contas do Ceará e a Universidade Federal do Estado devem começar já no próximo mês, em novembro, a fiscalizar a qualidade do asfalto nas rodovias cearenses. Sabe aquela malha viária que se deteriora rapidamente com a chegada das primeiras chuvas e o asfalto que cede logo após um recapeamento? Esses problemas poderão ser solucionados com a parceria a ser firmada entre o Tribunal de Contas do Estado e a Universidade Federal do Ceará. O objetivo é atestar a qualidade da pavimentação nas estradas cearenses, municipais e estaduais. O presidente do TCE, conselheiro Edilberto Pontes, e servidores da Secretaria de Controle Externo visitaram o Centro de Tecnologia em Asfalto do Norte e Nordeste, do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC. O primeiro em infraestrutura de transportes à frente de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em materiais de infraestrutura no Brasil. A visita constituiu em firmar parcerias para unir a expertise do Tribunal em auditorias e da UFC em equipamentos, com três principais objetivos: a atualização das normas rodoviárias, a indústria 4.0 com tecnologia e análise de dados e a comparação as-built, que significa como construído. Ou seja, pequenas amostras como essa serão recolhidas, passarão por um processo de decomposição para saber se o produto final condiz com o projeto. O coordenador do centro, o professor Jorge Soares, mostrou as instalações do Laboratório de Pavimentação Asfáltica e os equipamentos utilizados para atestar a qualidade asfáltica. Para a universidade esse tipo de encontro é muito relevante porque nós somos um grupo de pesquisa na área de pavimentação asfáltica, trabalhamos com ciência e com inovação na área, mas para fazer essa inovação de fato acontecer, chegar na ponta, de maneira que todo o conhecimento produzido aqui, que está alinhado com o melhor conhecimento existente nacional e internacional, para que ele possa ser aplicado, é importante que vários atores sejam articulados para que isso seja, para que esse conhecimento avançado esteja nos projetos e na execução desses projetos. Então, um dos atores muito importantes de fazer isso acontecer é exatamente o agente de controle. Então, receber aqui a equipe do TCE com o presidente Edilberto, para a gente é uma satisfação, porque são elos da cadeia fundamentais para que a gente chegue em rodovias de qualidade no estado do Ceará. É um trabalho de ponta, é um trabalho que se faz nas universidades de fronteira no mundo. Então, nosso objetivo é melhorar a qualidade da pavimentação, de uma forma geral, do estado do Ceará. O Tribunal de Contas tem esse dever constitucional de fiscalizar as estradas, isso gasta muito dinheiro do povo cearense nisso, e é nosso dever fiscalizar. As equipes de engenheiros do Tribunal e da UFC vão se reunir novamente para o planejamento das ações. Em breve, será feito o projeto piloto de uma estrada em recuperação. Ainda falando sobre rodovias estaduais, já está em funcionamento a unidade móvel do Laboratório de Obras Rodoviárias de Santa Catarina. Este, inclusive, é um projeto do Tribunal de Contas do Estado. Vamos conhecer. A unidade móvel do Laboratório para Análise de Obras Rodoviárias do Tribunal de Contas de Santa Catarina, inaugurado em setembro, esteve na SC 390 em Lages, no dia 18 de setembro, para uma auditoria piloto. Utilizando uma sonda rotativa, servidores do TCE coletaram amostras do pavimento para confirmar se a obra está sendo realizada conforme o projeto contratado. Com essa amostra, nós temos condições de verificar a espessura, a densidade, os agregados e o teor de ligante que foi usado. Na realidade, o nosso controle, o que nós estamos fazendo aqui, é para verificar se o controle tecnológico da obra está sendo feito adequado.
porque todos esses ensaios, a própria executora, como a supervisora da obra, tem que realizar para garantir a qualidade da obra. Foi a primeira capacitação em loco da equipe do Tribunal de Contas de Santa Catarina, composta por 5 engenheiros e um laboratorista. Após treinamento em cursos de engenharia rodoviária e da capacitação em campo, eles agora treinam no laboratório construído na sede do TCE em Florianópolis. Ao analisar as amostras retiradas da rodovia em Lages, a equipe pretende uniformizar os procedimentos das futuras análises, que serão realizadas pelo Laboratório de Obras Rodoviárias. Em obra rodoviária, se for realizada conforme o contrato, conforme os projetos, garante a qualidade, porque todos os serviços são normatizados. Cada etapa de execução tem um ensaio a ser feito. Então, garantido que esses ensaios estão feitos adequados, nós temos boa qualidade e, no final, segurança para os usuários. Além do que, vendo se realmente o que foi executado, né, corresponde ao devido pagamento. Vamos falar agora de tecnologia. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro está ampliando o uso de drones nas fiscalizações em campo. O TCMRJ vem ampliando o uso de veículo aéreo não tripulado, mais conhecido como drone, em suas fiscalizações em campo. Esta semana, auditores da Inspetoria Especializada em Obras Públicas visitaram um complexo de 2 escolas e uma creche inacabadas, em Rio das Pedras. As imagens produzidas pelo equipamento beneficiaram 2 auditorias ao mesmo tempo. Uma para permitir um cálculo melhor do prejuízo causado pela interrupção da obra, que deveria ter sido entregue em julho de 2016. O sobrevoo mostrou com detalhes as estruturas abandonadas, que beneficiariam mais de 1.400 estudantes do ensino fundamental e 300 crianças de 6 meses a 4 anos e meio. Ao mesmo tempo, a avaliação sobre o aproveitamento de resíduos da construção civil que o Tribunal de Contas vem realizando também ganhou maior dimensão, com mapeamento aéreo do terreno que possibilita medir dimensões, áreas e volumes. O TCMRJ vem descobrindo uma ampla gama de possibilidades oferecidas pelo uso do drone, que vem contribuindo cada vez mais para a eficácia e eficiência no controle das obras realizado pelo Tribunal de Contas Carioca. Outro incremento produzido pelo uso do drone na fiscalização de obras públicas foi confirmado também nesta primeira semana de outubro, quando outra equipe de auditores do TCMRJ visitou o Elevado das Bandeiras, como parte da fiscalização de obras de arte especiais que o tribunal iniciou no ano passado. O drone registrou centenas de fotografias em locais de difícil acesso, como embaixo do viaduto que liga a Barra a São Conrado, espremido entre o mar e o maciço. A maior importância da utilização do drone para esse tipo de obra é, como vocês estão vendo, tem acesso a partes que nós não teríamos como chegar. E mesmo se a gente pegar um barco e tentar acessar esses pilares, a gente não vai chegar na altitude necessária para visualização. E com o drone a gente consegue visualizar perfeitamente o estado das obras de arte, o estado dos pilares, o estado das vigas e checar se existe algum indício preocupante de corrosão ou de que a estrutura possa estar sendo afetada no caso aqui, pela maresia e etc. A quantidade de dados e evidências que o equipamento é capaz de armazenar favorece uma análise mais detalhada das estruturas. Através das imagens captadas, é possível montar uma maquete digital tridimensional com informações técnicas em muito menos tempo. Agora a gente fala sobre uma situação que realmente preocupa muito. O TCE do Paraná realizou auditorias nas barragens do estado e avaliou que há sim risco de rompimento. As barragens de recursos hídricos do Paraná apresentam risco iminente de rompimento e desastres. Essa conclusão de relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. O documento, com 185 páginas, traça um retrato fiel da situação de 12 barragens localizadas nos municípios de Londrina, Cascavel, Toledo, Araucária, São José dos Pinhais e União da Vitória. Para realizar o levantamento, a equipe de auditoria do TCE percorreu 3.500 quilômetros. Foram visitadas 11 barragens e 10 órgãos públicos durante 40 dias,
entre 12 de abril e 10 de junho. Ao avaliar a atuação do Instituto das Águas do Paraná, autarquia que deveria fazer a fiscalização das barragens de contenção hídrica, os servidores do tribunal identificaram os seguintes problemas em relação ao órgão: grave déficit institucional, carência orçamentária e de pessoal e omissão no cumprimento de competências, entre outros. Diante dos achados, a equipe de auditoria recomendou à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ao Instituto das Águas do Paraná a adoção de 29 providências. Numa segunda fase, a auditoria do Tribunal de Contas vai fiscalizar as barragens de rejeitos de minérios e também as do setor elétrico. O presente relatório já foi entregue ao governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Cópias também foram encaminhadas aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, à Assembleia Legislativa e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O documento também está disponível para consulta pública. Basta acessar o site do tribunal. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E atenção, gestores! No quadro É da Sua Conta, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o assunto é a nomeação de parentes para cargos públicos. E aí, tudo bem? Eu sou o Lincoln, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer no nosso quadro É da Sua Conta. Pode o prefeito nomear a esposa dele para ser secretário do município ou secretária do município? A nossa dúvida de hoje ela tem a ver com a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. E ela cuida, então, de uma violação da Constituição de todas aquelas autoridades que nomeiam parentes, cônjuges ou parentes até o 3º grau civil para exercer cargos comissionados. São aqueles cargos de direção, chefia e assessoramento que dependem, então, da confiança da autoridade nomeante. E a grande questão relativa a esses cargos é que eles são de livre escolha e eles não dependem de concurso público. E dessa maneira, então, entendeu a Corte Suprema que ofende o princípio da moralidade nomear parentes para exercer esses cargos. Mas existe uma ressalva, porque a súmula ela se aplica tão somente a cargos de natureza administrativa e ela não se aplica, segundo o entendimento do STF, àqueles cargos que tenham natureza política, que é o que acontece, por exemplo, com os secretários de Estado. Dessa forma, não haveria nenhuma dificuldade, ou pelo menos não haveria nenhum tipo de ilegalidade em o prefeito nomear o seu cônjuge ou companheiro para exercer um cargo de secretário municipal, que poderia ser secretário de Educação, de Finanças ou qualquer outro, porque esse cargo é um cargo de natureza política. E para encerrar essa edição, eu trago agora as informações do primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas do Brasil, que será realizado em novembro, lá em Foz do Iguaçu. Dá uma olhada. Economicidade, eficiência, integração. O primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas foi organizado com base nesses 3 princípios. Sem esquecer da sustentabilidade, um mandamento nos dias atuais e ao qual os órgãos ligados ao setor estão atentos. Por 3 dias, especialistas em controle externo e gestão pública construirão um diálogo e trocarão experiências que aprimorem a fiscalização do uso do dinheiro público. O primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas nasce da união de 2 importantes eventos: o Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, organizado pelo Instituto Rui Barbosa, e o Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, de responsabilidade da ATRICOM, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. O cenário para uma mobilização de tal magnitude é Foz do Iguaçu, cidade reconhecida por ser um ponto de integração internacional. Primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Uma perspectiva contemporânea para o aprimoramento das políticas públicas. O Jornal ATRICOM fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e aproveito para lembrar que você pode conferir todo o nosso conteúdo no YouTube da TV Cidadã. Até a próxima edição. Até lá!